Val, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá? A nossa live de hoje, qual que é o tema? Por que os casais desistem de lutar? E por que eu tô pegando tão firme nesse tema com vocês hoje? Michele, boa noite. Por que eu tô pegando tão firme nesse tema com vocês? Porque eu tô vendo que vocês estão desistindo muito fácil. E aí, sabe o que acontece, gente? Vocês desistem, né? Não, deixa pra lá, não vou lutar mais, não chega, porque só eu tenho que ficar cedendo, porque ele não faz nada, porque eu já tô cansada, porque eu já tô exausta, tanta coisa na minha cabeça, eu não vou mais ficar batalhando por esse relacionamento, eu não vou mais, né? Ou seja, aí vocês desistem. Não, vai cada um pro seu lado. E aí depois, o que acontece? O sofrimento, porque aí depois de um tempo cai a ficha que vocês podiam ter feito mais, muito mais do que vocês fizeram. Vocês poderiam ter batalhado, vocês poderiam ter lutado, vocês poderiam ter conseguido se entender em vários aspectos desse relacionamento e vocês não tiveram esse ímpeto, vocês não tiveram essa energia, vocês desistiram muito fácil do que vocês queriam. E aí o que acontece, né? A tristeza vem muito forte, a sensação de fracasso, a sensação de impotência, porque você, enquanto você ainda está com o outro ali sob o mesmo teto, é tudo muito mais fácil. Há mais possibilidade de você chegar, de você conversar, de você expor como você se sente. Há muito mais brechas, muito mais espaços para que vocês possam preencher há muito mais espaços para que vocês possam preenchê-los, vocês dois, percebe? Só que quando vocês se afastam, e aí, como é que fica isso? Falo que aí os espaços ficam dentro de vocês, esse vazio vem aqui para dentro. E aí, como é que você faz para conseguir abastecer? Elô, boa noite. Meninas, sejam muito bem-vindas. E aí vem o arrependimento. Uma sensação enorme, assim, que eu escuto muito das minhas pacientes. Eu podia ter feito mais, eu podia ter tentado uma terapia de casal, eu poderia ter tentado descobrir, agora a gente está aí, ó, a gente se separou, a gente não consegue mais se aproximar, agora pode ser que ele esteja com outra pessoa, você também, de repente, com outra pessoa, infelizes. É isso que eu vejo muito. Por isso que eu resolvi... Ari, boa noite! Por isso que eu resolvi colocar esse tema para vocês, para que vocês realmente avaliem o quanto o relacionamento ele é precioso. Se vocês têm aí uma família a zelar, por que não? Por que não tentar de tudo? Ah, mas ali eu já tentei de tudo. Será que já tentou de tudo? Será? Muitas vezes vocês tentam conversar ali meio que na marra. Eu até fiz um post sobre isso hoje, num vídeo. Nem tudo se resolve de uma forma desesperada. E aí vocês pensam que lá no desespero vocês vão conseguir entender o que é que está acontecendo com o outro, entender o que é que está acontecendo na relação, tentar resolver na marra, em questão de horas, em questão de dias, o que não foi resolvido durante anos. Eu não estou nem falando de dias nem de meses, estou falando de anos. Muitas vezes vocês não têm nem paciência, vocês estão tão no imediatismo que vocês não têm paciência de esperar o processo terapêutico tomar forma. Vocês têm aí uma, duas, três sessões, vocês acham que nessas uma, duas, três sessões vai fazer milagre. E coisa que vocês já vêm aí protelando há anos. Para tudo existe um tempo de maturação, um período de aprendizagem, o que você precisa aprender com tudo isso que aconteceu. Vocês estão descartando tudo muito fácil, é tudo muito no imediatismo. Tanto para descartar, como para recuperar. Eu preciso recuperar meu casamento. E aí, com uma, duas, três sessões, já quer recuperar o casamento? Um casamento que não estava sendo recuperado há 5, 10, 15, 20 anos. É como que vocês querem recuperar em 3 horas. É muito imediatismo. Não, vamos terminar com isso então, vamos terminar, porque já não tá dando certo. Não vai cada um pro seu lado. Aí tá, separa. Gente, é burocrático e caro separar. O divórcio é caro.
Não, mas vamos separar, legal. Separa. Aí depois que separa, quer voltar. Não é mais fácil vocês pararem um pouco? Gente, o que eu muito aconselho minhas pacientes, né? Meditação, calma. Vamos avaliar o que está acontecendo? Vamos respirar fundo? 10 vezes, respira fundo 10 vezes, antes de tomar atitudes que depois vocês possam se arrepender. É esse imediatismo. Né? A Dani está falando aqui, verdade. Rafael, boa noite. Gilmar, boa noite. É muito no imediatismo. Está querendo se resolver as coisas com tanta pressa que não se resolve. Nada que é de uma forma imediata, na pressa, não se resolve nada. Então, vamos parar um pouco. Falo que é importante a gente ter a nossa supervisão sobre a nossa relação, para que a gente possa ter clareza, ter um esclarecimento melhor, o que é que está acontecendo aqui. Como é que eu posso resolver todas essas pendências, todos esses conflitos que se instalaram na relação? E não vou conseguir. Tem que ter consciência que não vai conseguir resolver todos de uma só vez. Mas vamos um a um, né? Eu falo, é um degrau de cada vez. Vamos subindo um degrau de cada vez. Importante é você não estar no mesmo lugar. Hoje, o lugar que você estava ontem. Amanhã, um passo à frente. O que eu falei sempre, né? Eu falei em bastante stories, aí eu deixei para vocês no finalzinho do ano. O que importa e o que eu mais espero é que vocês não estejam reclamando dos mesmos motivos, reclamando das mesmas coisas no final de 2022. De tudo que vocês reclamaram no final desse ano 2021, que vocês não estejam reclamando no final de 2022, que vocês consigam fazer algo por vocês, algo pela relação de vocês, que não fique só no campo das reclamações. Eu vou citar aqui para vocês o que acontece, por que as pessoas param de lutar pelas suas relações. Por que de repente, né, quando vocês começam um relacionamento, aquela fase de encantamento, você realmente se encanta pelo outro. É tudo tão legal, é tudo tão gostoso, e você só vê o lado luz. Aí você fala, mas viu o que quis ver? Também, mas muito é o que o outro mostra. Ah, mas mostra de uma forma consciente? Às vezes sim também. Você também, quando você começou um relacionamento, você não quis mostrar o seu lado mais bonito? É claro que sim, todo mundo é assim. A gente se arruma, a gente se enfeita, a gente se perfuma, porque a gente quer mostrar o nosso melhor. A gente quer dar o nosso melhor no início de um relacionamento. A gente quer mostrar o quanto a gente é agradável, o quanto a gente é interessante. A gente quer mostrar esse lado que a gente sabe que é um lado legal. Eu sou extrovertida, eu sou bacana, eu sou carinhosa, eu sou muito amiga. Então você mostra muito, você exalta esse seu lado bonito. E não está errado, todo mundo faz isso. Da mesma forma que você está fazendo isso, ele também está exaltando o lado bonito dele, mostrando o quanto ele pode ser atrativo, o quanto ele pode ser atraente para te conquistar mesmo, de fato. E aí vamos supor, né? Vocês realmente conseguiram se conquistar, vocês estão aí iniciando um relacionamento e é tudo lindo e maravilhoso, são tudo flores. Eu falo no início do relacionamento maravilhoso. É difícil vocês enxergarem esse lado sombra um do outro. Então, vocês vão aí, vão namorando, né? Ah, eu não gosto de cinema, mas ela quer ir no cinema, então eu vou no cinema. Ah, eu não gosto desse tipo de música, mas ele gosta, então eu vou curtir por enquanto esse tipo de música, porque eu sei que é interessante para ele. Então, vocês até abdicam de si, dos seus gostos, das suas vontades, para poder fazer a vontade do outro, porque vocês querem agradar. Início de relacionamento sempre é assim. Com o passar do tempo, né? Vamos supor que vocês noivaram, que vocês resolveram, sim, ter uma vida dois. Vocês vão para essa vida dois. Aí o que acontece, né? A fase da idealização. A fase da idealização é onde vocês já vão percebendo que existem aí algumas sombras no outro, algumas sombras na relação. Ah, Ellen, mas como é que acontece isso? Vocês idealizaram demais. Por quê? Porque vocês criaram muitas expectativas. Vocês criam expectativas sem vocês perceberem, né? Vocês acabam acreditando que o outro vai suprir tudo aquilo que vocês esperam que o outro
né? Dê conta de tudo aquilo que vocês têm, essas expectativas de vocês. Existem. Muitas vezes vocês nem dão conta dessas expectativas, mas elas existem. Ah, eu queria uma pessoa legal, queria uma pessoa simpática, queria um amigo, queria uma pessoa que fosse extremamente divertida, queria uma pessoa que conseguisse lidar com as finanças na relação, porque eu sou péssima nisso. Então, você vai criando algumas expectativas que são supridas na primeira fase, que é a fase do encantamento. Ah, eu não sei muito bem lidar com as finanças. Ah, não tem problema. Eu sei lidar melhor do que você, eu vou dar conta disso. Então, vocês meio que tentam se encaixar. Só que aí, né, nessa fase de idealização, você percebe que não é bem assim. Que o outro tem o seu lado luz, mas tem também seu lado sombra. E que nem sempre ele vai conseguir dar conta de todas as suas expectativas. E aí, o que é que vem? Ao invés de você ter realmente essa percepção de que as pessoas têm esses dois lados, que ninguém é perfeito, é difícil ter essa visão. A primeira coisa que você pensa, né? Ah, eu acho que eu me enganei um pouco, né? Eu não enxerguei na sua totalidade, eu devia ter visto melhor tudo aquilo. Mas não. Acontece o quê? Começam a acontecer o quê? Os desentendimentos, as brigas, porque vocês querem, meio que na marra, que a pessoa volte a ser aquela que ela era na fase de encantamento. Só que você não percebe que nem ele é mais aquela pessoa, nem você. Nem você mais é aquela pessoa totalmente luz. Porque a vida 2 não é só o relacionamento. A vida 2 vem tudo junto. É um misto de emoções. São as tarefas domésticas, são as contas a pagar, dificuldades financeiras, muitas vezes educação dos filhos. São tantas questões que invadem a relação, conflitos internos, conflitos externos. Os internos são as nossas bagagens emocionais que muitas vezes a gente carrega, feridas emocionais que muitas vezes a gente nem tem consciência. A gente traz muita coisa do passado, a gente traz medos, a gente traz fragilidades para a relação, não só você, como o seu parceiro também. E vocês vão se deparando com tudo isso. Vocês vão se deparando com tudo isso. É um misto de problemas e de conflitos. Se você não tem inteligência emocional, se você não tem equilíbrio emocional nesse momento, realmente a relação vai ladeira abaixo. E aí, o que acontece depois disso, gente? Vem as frustrações. A frustração, quando você percebe que não vai ser mais possível a pessoa voltar a ser aquela que ela era naquela época do encantamento. Aquela pessoa que era tão perfeita, aquela pessoa que fazia todas as suas vontades, aquela pessoa que dizia que fazia, que acontecia. Cadê essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa normal. Muitas vezes a gente entra no relacionamento achando que vai ser um conto de fadas. Nenhum relacionamento é conto de fadas. A gente se depara com a vida real, com os problemas reais. E se a gente nessa hora a gente não está preparado para o que a gente vai enfrentar, a gente se frustra, se decepciona. A gente enfrenta uma grande sensação de fracasso. Porque a gente pensa que muito daquilo que a gente está enfrentando também é a nossa culpa, que a gente devia ter visto que a gente não viu. Só que não. Vocês dois entraram nesse processo com as suas feridas e com as suas bagagens. Vocês dois. E aí é nessa hora, gente, que eu falo, né? Que é muito difícil vocês conseguirem lutar pelo relacionamento. É nessa hora que muitos casais, depende do tempo também, né? Mas que muitos casais nessa fase encontram muitas brigas, muitos desentendimentos, muitas mágoas, porque o outro não dá conta de tanta expectativa que você tem. Você não dá conta das expectativas do outro. E aí o que acontece? Cobranças, um apontando as falhas do outro. E se vocês não percebem o que está acontecendo na relação, essas falhas, essas brigas, elas tomam conta da relação de uma forma absurda.
Quando vocês olham assim a relação do alto, vocês percebem que vocês passam muito mais tempo brigando e discutindo do que bem. Vocês vão olhar a relação assim e vocês vão conseguir ter essa clareza. Nossa, a gente passa muito mais tempo numa dinâmica conturbada do que naquele casamento gostoso que era no início. Só que aí vocês já não conseguem mais voltar a ser o que era. E muitas vezes não conseguem mais por quê? Foi tomando uma proporção, esses desentendimentos foram tomando uma proporção tão grande, uma falta de respeito tão grande, falta de intimidade, distanciamento tão grandes que vocês já não sabem mais. O que é que está pegando tanto nessa relação? Vocês já não sabem mais. Quando a gente questiona diálogo, intimidade também é. Amizade não tem mais, confiança quebrou. Vocês já não sabem mais como recuperar aquele relacionamento, que parece que ele todo está em caquinhos. Parece que o relacionamento todo, assim, você olha e você não vê sair, você fala, não sei. Tá mais fácil desistir, tá mais fácil parar de lutar, porque são tantos pedacinhos, né? A gente fez esse relacionamento chegar a tantos pedacinhos, tantos caquinhos, que agora a gente não sabe mais como juntar tudo isso e fazer voltar a ser o que era. Qual que é a saída, gente? Vocês conseguem, nessa hora, nesse momento de tamanha destruição da relação, de tamanho desgaste, vocês por acaso têm clareza sobre o que de repente vocês podem fazer para conseguir sair dessa situação? O que eu estou dizendo aqui, né? Cobrança, julgamentos, críticas. Exatamente, Cleo, exatamente. Vocês passam a ver só a própria dor. Vocês estão sofrendo. Dificilmente nessa dor, nesse seu sofrimento, com as suas feridas sangrando, é difícil você enxergar que o outro também tem feridas, também tem sofrimento, também tem suas dores. E aí, quando você tenta colocar como você está se sentindo, suas mágoas, seus ressentimentos, o outro também virá com as mágoas e com os ressentimentos dele. E da mesma forma que você, de uma culpa, você culpa o outro de tudo isso que você sente, ele também te culpa por tudo que ele está sentindo, pela dor que ele está sentindo, ele também te culpa. Então, são acusações, vocês acabam se acusando. O diálogo entre vocês vai virando um ping-pong, eu falava sobre isso hoje nos meus stories. O diálogo de vocês vira um ping-pong. O que é isso, Lê? É quando um fala, o outro rebate, o outro fala, o outro... E vocês não se dão tempo para se ouvir. Vocês não conseguem nem se ouvir. Porque o medo é tanto das críticas que aí vocês querem despejar tudo que vocês pensam, tudo que vocês sentem, e para não dar tempo do outro despejar também as frustrações deles. A Dani está dizendo aqui, né? Ele diz que sofre, mas o que fazer? Entender esse sofrimento, Dani, a gente tem que saber ouvir. E muitas vezes a gente tem que saber ouvir não só com os nossos ouvidos, a gente tem que saber ouvir com o nosso coração, com a nossa alma. É a empatia. Muitas vezes o outro não fala só com as palavras, ele fala com uma linguagem corporal. Ele vive olhando para baixo, ele está cabisbaixo, ele está sempre com aquela postura mais triste, mais desanimada. O que é que está faltando? Um bom diálogo, uma boa conversa. O que aconteceu nessa relação? Onde foi que vocês se perderam? Isso tem que ser avaliado. Porque se você não faz essa retrospectiva, se você não analisa a sua relação, você vai ver a sua relação desde o início, nos momentos atuais, se você não faz esse balanço, se você não olha a sua relação de frente como uma supervisão, você não consegue ter essa clareza.
Podem ser vários os motivos que fizeram com que vocês chegassem onde vocês estão. E se você não conseguir enxergar esses motivos, se você não tiver clareza sobre como vocês chegaram onde vocês chegaram, como é que vocês vão consertar? É aí que vocês olham a relação assim, vocês se desesperam, vocês falam, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, não sei nem onde atuar. E aí um cobra o outro. Mas você não faz nada. Ah, você também não faz. Então, assim, mas não faz porque não sabe. Chega um momento que vocês não sabem mais como fazer. Vocês até tentam conversar, mas aí o que sai? Acusações. Então, deem uma olhada no panorama geral. O que faltou durante todo esse tempo? Vamos perceber, porque é nesse ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque é aí que as pessoas desistem de lutar. Porque vê o relacionamento tão conturbado, tão desgastado, que as pessoas acham muito mais fácil desistir. Só que não. Tem conserto? A grande maioria. Falo, gente, ainda existe amor nessa relação? Ai, Ale, existe, mas... Tá bom, existe. Existe ali naqueles escombros de tantas mágoas e tantos ressentimentos e tantos rancores, o amor ainda está lá embaixo? Sim, eu sinto que eu amo, eu sinto que ele também me ama. Então tem jeito. Então tem jeito, então vamos descobrir o que foi que vocês perderam durante esses anos. E a gente não vai descobrir assim, ó, num passe de mágica. Lembra que eu falei no início? O danado do imediatismo, ele estraga muitos relacionamentos. Vocês querem que numa fração de segundos tudo se resolva. Que se resolvam problemas de anos numa fração de segundos. Gente, isso não vai acontecer. Isso é acreditar em conto de fadas. Que em 5, 10 minutos tudo se resolve. Não vai. Não, mas vocês vão ter que ter paciência. Vocês vão ter que ter muita resiliência para enfrentar esses momentos mais dolorosos, porque nem tudo vai acontecer da forma como vocês querem que aconteça. O outro nem sempre vai reagir da forma como você espera que ele reaja. E aí, nessa hora, se você desanima, vai para o fundo do poço e fica lá e fala, ah, vou desistir. Levanta, vamos de novo. Existe amor? Existe, então vamos de novo. Quais eram as questões? O que é que foi se perdendo? Muitos casais, gente, vai se perdendo como? Muitos casais vão deixando de estar juntos. São tantos problemas, tantos conflitos que invadem o relacionamento, que o casal acredita que estar ali junto fisicamente é o suficiente. Não, mas a gente está junto. A gente já está casado há 10, 15 anos. Não, eu estou dizendo se vocês estão juntos emocionalmente. Oi? Como assim? A gente conversa todos os dias. Sobre o quê? Não, a gente conversa sobre os filhos, a gente conversa sobre as contas, a gente fala, a gente conversa. Tá, vocês falam como foi o dia de vocês trocam experiências, vocês conversam sobre os valores, sobre as crenças de cada um, vocês têm aquelas conversas mais profundas, aqueles impasses, os impasses da relação. Vocês conversam sobre isso, sobre os conflitos da relação? Não, isso já faz um tempo que a gente não conversa sobre isso. Aliás, eu acho até melhor não conversar, né? Não. Aí é que vocês se enganam. O diálogo, ele tem que existir em todos os momentos, todos os dias. Todos os dias. É de tanto, gente, ir colocando a sujeira para debaixo do tapete, que o negócio vai tomando uma proporção assim tão grande, que depois vocês não dão conta de tanta coisa, tantas pendências que ficaram desse relacionamento. A Carol aqui está dizendo, né? Não conversamos. Exatamente, não conversam por quê? Onde foi que vocês se perderam? E não adianta, Carol, ó, querer chegar, vamos conversar. A psicóloga lá falou que a gente tem que conversar. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não é assim que acontece. Em alguns relacionamentos, o casal se perdeu tanto, abriu-se um abismo tão grande, que é difícil agora, meio que na marra, querer chegar e conversar. É muito difícil. Vocês vão ter que criar uma conexão de novo.
Percebe como é uma coisa de cada vez, né? E a gente não tem esse discernimento quando a gente começa a enxergar a relação conturbada, difícil, desgastada, e é mais fácil, aparentemente, é mais fácil desistir, porque existe um passo a passo. É difícil, não vai conseguir fazer com que o outro tenha uma conversa esclarecedora, transparente, que confie em você. Naquela mesma hora, se durante anos vocês estiveram afastados emocionalmente. Isso não vai acontecer. Vocês vão ter que criar de novo esse espaço. Vocês vão ter que criar, abastecer de novo esse relacionamento. Como? Lembra que eu falei que vocês se afastam? Sem perceber, vocês acabam se afastando. Cada um cuidando das suas atribuições. Né? Cada um tem as suas. Um tem o trabalho, o outro se preocupa com a educação dos filhos, o outro tem as tarefas domésticas, e o outro se preocupa com as finanças. E vocês estão extremamente atribulados, vocês não conseguem parar para se conectar novamente. Vocês não conseguem apertar o botãozinho assim do pause, olhar nos olhos e falar, ufa, que dia difícil que foi hoje. Mas vamos lá. Como é que foi seu dia? O que você passou? Como é que foi aquela reunião que você falou para mim que ia ter? E aí, você se saiu bem? Como é que foi aquele projeto que você falou que ia apresentar? E lá com a diretora, você falou como é que foi? Vocês não têm esses momentos. Ou de pelo menos chegar e falar, e aí? Como é que foi lá? Você tinha se desentendido com a sua mãe? Como é que foi? Você conseguiu se entender com a sua mãe? Vamos conversar então sobre isso? Como é que foi para você? A gente está falando sobre feridas emocionais, a gente está falando sobre valores, a gente está falando sobre crenças. O casal não fala mais sobre isso. E é isso que cria conexão. Que cria conexão é vocês falarem muito além desses assuntos do dia a dia. Esses assuntos do dia a dia ficam na ponta do iceberg. Isso daí todo mundo. Vamos no mercado, a conta que tem que pagar. Olha, o nosso filho não está bem nisso, a gente precisa dar mais atenção naquilo. Vamos viajar esse final de semana, o casal está chamando, o outro está chamando. Então, são coisas que vocês vão conversando que está aqui na ponta do iceberg. Mas a conexão ela é criada, a intimidade, a proximidade de vocês, quando vocês se olham nos olhos, e aí sim vocês conseguem entender o que acontece no mundo interno do outro. Quais seus medos, quais suas fragilidades, quais suas insatisfações? Muitas vezes a gente não quer saber da insatisfação do outro, porque não sabe como resolver. Mas você não tem que saber resolver. Quem tem que resolver é ele. Só que nessa hora, o que você vai oferecer? Seu ombro, sua compaixão, sua humildade, sua empatia. Percebe? Nesses momentos que você cria uma conexão. Não é forçando um diálogo. Porque se há muito tempo vocês já estão afastados, não existe no momento, naquele momento, não existe a amizade, não existe aquela cumplicidade, não existe ainda, né? Se perdeu em algum momento aí a confiança. Como é que o outro vai abrir seu coração? Como é que o outro vai se expor? É se sentir vulnerável demais, é se sentir ameaçado, então tem que ir com calma. Vocês vão ter que ir criando, vocês vão ter que ir criando esse espaço de novo, essa aproximação entre vocês. E muitas vezes o casal desiste de tentar quando chega nesse ponto, porque também lida com algumas feridas emocionais aí da infância, algo relacionado à rejeição, que seja. Ah, não vou chamar porque de repente vai me dizer não, já me disse algumas vezes. E aí é difícil lidar com essa rejeição. Para aí então o que que entra, né? Eu falo que entra muito o autoconhecimento. Perceba o que é que você tem que melhorar em você. Quando você se conhece, toda vez que você se conhece, você percebe as suas falhas,
Você não se deixa agredir pelo outro. O outro pode falar o que for. A partir do momento que você se conhece, na sua totalidade, o outro não te atinge. Conheça a si mesmo. Quando eu falo sobre restauração de casamento, gente, a restauração primeiro é sua. A primeira é sua. Você tem que se conhecer. Você tem que se descobrir. Você tem que entender o seu papel. Olhar para si de fato. O que você fazia, seus pontos falhos, identificá-los, como você pode melhorar nessa relação. Como é que você pode melhorar para você todos os dias? O que é que você pode fazer de melhor para você? Vocês têm que olhar para você. Para vocês, gente, não adianta vocês só ficarem observando o outro ou observando a relação. Vocês quererem que na marra a relação ela se restaure. Não vai se restaurar. Você tem que se restaurar primeiro, você tem que se olhar primeiro. Você tem que perceber as suas falhas, suas fragilidades. Trabalhar essas falhas, trabalhar essas fragilidades na sua totalidade, mais fortalecida, aí sim você consegue equilibrar essa relação. Equilibrar os pilares da relação. Muito do que acontece também nos relacionamentos são as faltas de concessões. Um relacionamento é feito do desenvolvimento do casal. Não é questão de vocês serem egoístas, não é isso. Mas eu falo que os dois têm que se desenvolver durante o processo. Quando um só vai tentando se desenvolver o tempo todo, tentando ser melhor, tentando se aprimorar, e o outro fica lá estagnado, em algum momento essa relação ela vai ficar desequilibrada. Por quê? Porque enquanto um está se desenvolvendo muito mais, o outro está ficando lá para baixo. E vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais pequenininho. Isso também não é legal. Então, falta de concessões. É você perceber como é que você pode ajudar o outro para atingir o mesmo nível de desenvolvimento que você. E você, se você estiver lá embaixo, você não ficar tentando puxar o outro para parar, estagnar da mesma forma que você está. Os dois têm que se desenvolver nessa relação. As diferenças, elas agregam. Quanto mais você se desenvolve e cresce, mais você agrega a relação. E aí, o que eu percebo muito, né? São casais tentando segurar o crescimento do outro, um tentando segurar o crescimento do outro, ou ela não vai fazer, porque eu não fui fazer, ela não vai fazer também. Não, porque eu não vou gastar dinheiro com isso, sendo que ela não me deixou gastar dinheiro com aquilo. Aí, o que acontece? Vocês ficam empatados aqui embaixo. Ao invés de vocês empatarem aqui em cima, desenvolvidos, crescendo, evoluindo, vocês ficam aqui embaixo, frustrados, desanimados e infelizes. Então, percebam quanto vocês têm que se apoiar nesse momento, justamente para que vocês possam crescer individualmente e agregar a relação. Exatamente, o Eduardo está dizendo aqui, né? Relação não é cabo de guerra. Vocês não são inimigos. Vocês não são inimigos. Se você perceber que você está evoluindo, você está crescendo, e a sua parceira não, ela está lá, está estagnada, conversa. O que vocês podem fazer para que vocês estejam equilibrados, para que vocês estejam no mesmo patamar, para que ambos estejam felizes nessa relação e não frustrados, porque só um está progredindo, só um está crescendo. A vida 2 é um caminhar juntos. É importante que vocês tenham objetivos, planos. E eu ia falar sobre isso agora, né? Chega um momento que o casal ele não tem mais projetos a dois. Acaba só tendo, né, projetos separados. Quando o casal
olha aquela relação na sua totalidade, já não vê mais um casamento. Vê duas pessoas lutando pelos seus sonhos individuais, pelos seus projetos individuais. Vocês não conseguem mais enxergar aqueles planos do casal. E, gente, eu falo que isso é importantíssimo, porque isso é o que move, é o que dá gás. É o que vai dar gás à relação. Você realmente enxergar aquela relação a longo prazo. Eu quero o meu relacionamento incrível para daqui 10, 20, 30 anos. O que eu preciso fazer hoje para poder ter aquele relacionamento incrível? O que eu preciso planejar? Como que eu vou sonhar? O que a gente vai construindo, né? Porque eu falo assim, o casamento está aqui, ele tem que chegar aqui. Como é que vocês vão fazer para que isso aconteça? Se mantendo em brigas, se mantendo em desentendimentos, com mágoas, com rancores, onde vocês vão chegar? Como o Eduardo falou aqui, né? Num cabo de guerra. Será que vocês vão aguentar os dois esse cabo de guerra? Mais 5, 10, 20 anos nesse cabo de guerra? Haja energia. Será que vocês vão ter toda essa energia? Não chega. Eu acho que chega uma hora que vocês estão esgotados emocionalmente, fisicamente. Eu acho que fica assim. Porque é tanta briga. São tantos pensamentos, né, para tentar agredir o outro. São tantos ressentimentos, né, que fica aí aqueles pensamentos negativos sendo repetitivos na mente. Isso desgasta. É tanta energia sendo jogada para isso, né? Para esse tipo de pensamento. Ah, eu devia ter falado aquilo, mas eu devia ter falado aquilo. Ah, mas me aguarde amanhã. Ah, vai acontecer isso, aquilo, já sei. O que eu vou dizer bem nessa hora? Aí, os pensamentos, eles ficam recheados de uma carga extremamente negativa. Sabia que os nossos comportamentos são todos guiados pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções? E quanto mais a gente preenche os nossos pensamentos de uma carga negativa, vocês acham que vocês vão conseguir ter uma atitude, um comportamento positivo nessa relação? É extremamente perigoso, gente. Eu falo que é extremamente perigoso vocês ficarem pensando em separação. Que a partir do momento que vocês colocam na cabeça de vocês sobre o tema separação, automaticamente vocês guiam suas atitudes nessa direção. Se vocês estão frequentemente pensando em divórcio, pensando em separação, como é que você vai pensar em nutrir seu relacionamento de coisas boas? Ai, hoje eu vou fazer um jantarzinho especial para ele. Ai, eu acho que ele gosta desse vinho, eu vou levar para fazer uma surpresa à noite. Ah, ele tá lá sentado lá no sofá, tá vendo uma série, eu vou fazer um café especial porque eu sei que ele gosta. Se vocês estão pensando em separação, em divórcio, vocês vão mesmo pensar em fazer todas essas coisas boas num relacionamento? De jeito nenhum. Pelo contrário. Porque se ficam esses pensamentos passando aí, ó, na cabeça de vocês, fica pensando o tempo todo em separação, em divórcio, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, não sei o quê, da casa, dos filhos, papapá, papapá. E nisso os dias vão passando, vocês não vão fazendo nada de bom no relacionamento de vocês. Pelo contrário, vocês, sabe esse abismo que eu falei? Vai se tornando cada vez maior, cada vez maior. Cuidado com os pensamentos de vocês. Boa noite, Hélio. Então, prestem bastante atenção nisso, tá bom? Eu cheguei, né? Falei o quê? Esses pensamentos, esses ressentimentos são mágoas. Mágoas que a gente fica alimentando e a gente guarda como se fosse uma carta na manga. A mágoa, gente, muitas vezes, eu falo isso para as minhas alunas, falo isso para as minhas pacientes, é como se fosse uma blusa velha piniquenta. Ela esquenta, mas ela pinica, incomoda,
Mas tá ali, né? Parece que naquelas noites frias ela dá aquela aquecida. É um falso sentimento, esse de proteção. A mágoa, na verdade, ela vai detonando. de- Não, Cássia, ainda não tá no final, não. Ainda tem uma boa parte aí para você pegar, tá? Cássia chegou agora, mas ainda tem uma boa. Ainda tem um conteúdozinho aí para você pegar. E a mágoa, vocês pensam que é como se fosse uma proteção, é uma falsa proteção. Na verdade, ela vai destruindo a sua relação cada vez mais. Você guarda aquela mágoa como se fosse uma carta na manga, para em determinado momento você jogar aquilo. Ó, tá vendo? Não esqueci, viu? Haha, eu lembro disso todos os dias, ó. E aí o que que acontece? Se você não tomar cuidado, aquela mágoa fica sendo uma marca registrada sua. Você fica com aquela tristeza, aquele amargor estampado no seu rosto. As pessoas te veem assim, nossa, mas o que que você tem? Você tá tão triste, tá tão desanimada. Nossa, você não é mais aquela mulher que você era 5, 10 anos atrás. O que aconteceu com você? Ai, que aconteceu tanta coisa. Nossa, meu marido, nossa, mas aconteceu. Aí vem esse vitimismo todo, sabe? Eu tô levando esse casamento já faz 5, 10 anos, mas e aí? Vale a pena? Vale a pena carregar toda essa mágoa, esse peso enorme nas costas, trazendo tamanha insatisfação? Por mais que você tenha acolhimento dos outros, porque as pessoas vão falar, ai, puxa vida, vem cá, vamos conversar. As pessoas vão te dar atenção por aquilo que você está passando. De uma certa forma, é gostoso a gente ouvir, né? É gostoso esse acolhimento. Só que quando você entra da sua porta para dentro, é aquilo. Cadê a felicidade? Cadê a alegria? Cadê a vivacidade? Cadê a energia? Não tem. É uma energia, só que uma energia negativa. É extremamente doloroso tudo aquilo que você vive dentro de casa. Eu te pergunto, até quando você vai viver isso? Até quando você vai ficar relembrando dessas mágoas? Desses ressentimentos que ficam aí na sua mente, ruminando, 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 ruminando. E que você não tem mais coragem de fazer nada de bom nessa relação, porque nada faz sentido. Se fala para você assim, compra aquele lingerie sexy. Que lingerie sexy o quê? Eu nem penso mais em intimidade com ele. Tá, mas não é só ele que está deixando de usufruir desses bons momentos. Você também está deixando de viver esses bons momentos, essas boas experiências. Exatamente. Bilívia? Se a gente soubesse mesmo, procuraria cura ao invés de querer abrir mão. Exatamente, mas é que muitas vezes, eu estava falando isso no início, né? A gente vê o relacionamento tão conturbado, tão desgastado, e a gente já vive num estresse tamanho, né? É tanto cansaço que a gente vive, tanta correria, que muitas vezes a gente não tem energia para lutar por esse relacionamento. A gente não tem energia e a gente não consegue ter essa supervisão de enxergar onde é que a gente tem que atuar. Tá, o que é? O que é que falta? Falta diálogo, falta mais proximidade, faltam mais momentos a dois, falta mais intimidade, falta cumplicidade, falta confiança, falta empatia, falta perdão, falta me livrar das mágoas e ressentimentos. O que é que falta? E aí a pessoa se depara com tantos porquês, são tantos questionamentos, são tantas perguntas sem respostas, que aí as pessoas resolvem, ah, não, é mais fácil desistir. Só que aí desiste e depois lá, afastada, que aí vem o arrependimento. Podia ter feito mais. Podia ter lutado mais. Só que aí eu vou dizer para vocês, né, gente? Muitos casais, muitos, não são poucos, não, conseguem superar essa fase.
Eu procuro a cura do meu e não quero abrir mão. Só não sei como fazer. Exatamente, Luana. Isso que acontece com você, acontece com a grande maioria dos casais. Por isso que eu chamo para terapia de casais. Gente, vem cá, vamos conversar, vamos tentar entender. Um terceiro analisando a relação é muito mais fácil do que vocês tentarem sozinhos, carregados de emoções e de feridas, tentar descobrir uma forma de restaurar um relacionamento, fazendo algo que vocês não sabem. Muitas vezes o casal não sabe dialogar. O casal não sabe dialogar. Fala do outro, não fala dos erros. Não fala sobre o que aconteceu. Fala sobre o que a pessoa é. E aí taxa a pessoa. Você é grosseiro, você é estúpido, você é ignorante. Não, você teve uma atitude inapropriada. Você teve uma atitude grosseira. Por que você agiu dessa forma? É muito mais fácil a pessoa mudar uma atitude do que mudar a si mesmo. Então, quando você fala de uma atitude que o outro teve, ele não leva tão a ferro e fogo, porque atitudes mudam. Você pode mudar uma atitude. Só que quando fala do seu perfil de personalidade é mais difícil. Então você fala, aí é complicado. Exatamente, Eduardo. Os problemas já existem. Como é que a gente encontra a cura de tudo isso? Sabendo o que é que está acontecendo nessa relação. O que vocês precisam melhorar? São os momentos a dois? Vamos tentar se aproximar. É o diálogo? Vamos aprender a dialogar. São as mágoas e os ressentimentos? Vamos conversar sobre isso que está acontecendo aí. Desde quando vem essas mágoas e esses ressentimentos? Desde quando isso tudo vem tomando conta da relação? Então, por isso que é importante, a gente tem que entender com muita clareza o que é que está acontecendo na relação. E muitos casais não param para observar, não param para olhar. Eu falo muitas vezes, né? Percebam os sinais, eles são sutis, mas a gente consegue perceber. A gente consegue. Um carinho que antes existia, que agora parou. Aquelas mensagens carinhosas que vinham no WhatsApp, de repente para. Aqueles mimos, aqueles presentinhos, né? Coisa simples, uma florzinha, um bombom, para. Então, tudo isso vai deixando de acontecer. Percebam os sinais da relação de vocês. E aí, se de repente vocês conseguirem ter, sim, essa supervisão, vocês conseguirem identificar onde atuar, eu falo que essa parte, a parte do reconhecimento, é onde você realmente consegue enxergar falhas e virtudes, você passa daquela fase inicial que eu falei, sobre a idealização, né? Eu falei sobre a fase do encantamento, falei sobre a idealização, falei sobre a frustração. Se você consegue passar por essas fases, você consegue ter essa supervisão, entender essa relação, ter essa clareza, saber onde atuar, o que fazer, você chega nessa fase do reconhecimento, onde você percebe sim essas falhas, você percebe o que é que você precisa mudar aí. Você consegue perceber como é que você pode transformar essa relação. Só que os casais estão parando antes de chegar nessa fase do reconhecimento. Param por quê? Como eu falei, os problemas tomam uma proporção tão grande que aí acha que não vai conseguir resolver mais. Então é melhor separar. Percebam que a gente pode resolver dando um passo a passo. É um degrau de cada vez. Vocês não chegaram onde vocês chegaram da noite para o dia. Vocês não vão conseguir restaurar essa relação da noite para o dia. Para tudo existe um processo. Então, é vocês identificando, sim, as falhas da relação, identificando como vocês podem se melhorar nesse processo.
Puxa, eu era muito mais... Olha lá para trás, né? Eu era muito mais carinhosa. Agora eu percebo que raramente eu faço um carinho, raramente falo uma palavra de afeto. Eu percebi que antes eu ficava muito mais próxima. Agora eu me mantenho cada vez mais afastada, afastada, afastada. Por quê? Façam os porquês. Façam os porquês. Respondam a si mesmos. Respondam a si mesmos. Porque muitas respostas estão aqui dentro. Eu falo que muitas vezes a gente não tem as respostas, a gente não consegue chegar às respostas, porque a gente não faz a pergunta certa, a gente não consegue fazer a pergunta certa. Mas essa fase do relacionamento, ela é primordial para você conseguir ultrapassar. Eu falo que é como se fosse essa fase, é como se fosse aquela onda maior naquela tempestade. Se vocês conseguem ultrapassar essa onda maior, vocês conseguem algumas respostas. Aí vocês conseguem atuar aí. O que vocês precisam melhorar? Como é que vocês vão agregar nesse relacionamento? Só jogando tudo para cima do outro, porque é o que eu mais vejo, gente. Ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não é assim, ela não é assim. Quando vocês ficarem apontando as falhas do outro, vocês nunca vão transformar essa dinâmica. Vocês têm controle sobre vocês, vocês não têm controle sobre o outro. Então, é olhar para si. O que é que você tem que melhorar em você para fazer essa relação ser incrível? Se você não fez até agora, é porque você não sabia. Mas tem como você saber. Você vai ter esse olhar, essa supervisão, enxergar a sua relação do alto e perceber o que você fazia e o que você deixou de fazer. E melhorar nesse sentido. Para isso, trabalhando algumas feridas emocionais. Porque tem aí feridas tão abertas, que sangram tanto, que vocês têm alguns assuntos que vocês não conseguem nem tocar mais. Que quando toca naquele assunto, vocês querem sair correndo, fugindo de alguns assuntos. Percebam o quanto dói. Percebam o que dói. Para justamente saber aonde atuar. É onde dói mais. E é isso que vocês têm que trabalhar. Existe uma pílula mágica? Não. Eu respondo para muita gente no direct, né? Ah, mas será que tem como você me dar uma dica? Dicas eu dou nas lives, eu dou dicas nos meus vídeos, eu dou dicas em todos os lugares. Só que muitas vezes as dicas que eu dou ou não se encaixa para o seu relacionamento, não é isso que você está vivendo. Você precisa perceber os pontos falhos da sua relação. Se você não perceber esses pontos falhos, esses buracos, essas arestas que estão ali, essas imperfeições, se vocês não perceberem essas imperfeições na relação de vocês, como é que vocês vão tratar isso? Você está nessa relação. Muitas vezes, por medo, as pessoas não querem ver o que está acontecendo. Por medo de não saber lidar, medo de não saber resolver. Só que é importante que vocês lidem com isso. Se você não sabe resolver, vamos atrás de uma solução, mas é importante que vocês saibam, né? O que está acontecendo. E aí vocês passam, né? Se vocês conseguirem passar por essa onda gigante, vocês conseguirem passar por ela, se vocês conseguirem ter essa clareza, esse discernimento sobre como vocês chegaram nesse desgaste, aí vocês conseguem chegar à parte da transformação. É onde vocês vão perceber o que vocês precisam melhorar, como vocês precisam melhorar. Isso eu atuo muito na terapia de casal. Aí vocês conseguem, sim, atingir um relacionamento mais maduro, um relacionamento mais pleno, um relacionamento mais fortalecido, um relacionamento mais equilibrado.
E eu falo assim, né? Aquele relacionamento que sobreviveu a crises difíceis, a momentos extremamente difíceis, o relacionamento fica muito fortalecido. Muito fortalecido. Parece que vocês renascem muito mais fortes. O relacionamento, ele acaba ficando muito mais fortalecido. Não está mais frágil, fragilizado como ele era. Agora vocês já se conhecem muito melhor. Para isso, é importante que vocês abram o coração de vocês, é importante que vocês usem da transparência, é importante que vocês digam como vocês se sentem, o que vocês querem, o que vocês esperam do outro. Eu falo sobre expectativas, o que vocês esperam um do outro. Quais os planos que vocês têm para o relacionamento de vocês? Como vocês querem fazer esse relacionamento evoluir? É importante que vocês tenham discernimento, que vocês encontrem essas respostas para que vocês possam passar isso para o outro. E aí sim, né? Atingirem um relacionamento sereno, entendendo que o crescimento dos dois, por tudo isso que vocês passaram, vocês conseguem crescer individualmente, vocês conseguem evoluir e nisso vocês enriquecem a relação. Não fala, gente, que para a gente crescer a gente tem que realmente enfrentar alguns desafios na vida? Não é assim? Um diamante, muitas vezes, ele não é lapidado com seda para se chegar a um diamante. Então, a gente vai ter que passar, sim, por momentos difíceis na vida. Eu não falo só nas nossas relações conjugais, não falo só aí. Falo em todas as áreas da nossa vida, para a gente criar aquela couraça, para a gente ficar forte, com muito mais energia, com muito mais, com muito mais vontade de lutar por aquilo que a gente quer, a gente precisa mesmo ser lapidado. A gente precisa enfrentar alguns desafios, sim. A gente precisa, em muitos momentos, chegar lá no fundo, olhar mesmo, se deparar com as nossas imperfeições, que muitas vezes são tão difíceis da gente olhar, da gente se deparar, porque a gente acha que a gente não tem, né? A gente acha que naquele relacionamento a gente é perfeito. Só que não. Do mesmo jeito que você tem suas verdades, ele também tem as verdades dele. Do mesmo jeito que você tem suas crenças, seus valores, ele também tem as crenças e valores dele. Se vocês não param para avaliar isso, que um relacionamento é feito de duas pessoas, 50% de responsabilidade dos dois, vocês não conseguem levar o relacionamento adiante. Porque senão vocês ficam focando só em si e só nas suas perfeições. E uma pessoa não é, ninguém é perfeito. Você, como ele, tem seu lado sombra também. Pare para observar isso, ok? É isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Por que os casais desistem de lutar? E assim, resumindo numa frase, poucas palavras, porque não conseguem identificar as falhas da relação. Se você não identifica as falhas da relação, os pontos falhos, você não sabe onde atuar. E muitas vezes vocês acham que aquilo que vocês estão fazendo está certo. Mas se vocês estão fazendo aquilo há meses, há anos, e não teve uma melhora, pelo contrário, foi cada vez piorando, 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 piorando mais, é porque não está certo. Alguma coisa vocês têm que melhorar aí. Vocês vão precisar melhorar nesse sentido. Então, tenham esse discernimento. Obrigada, Val. Obrigada. Tenham esse discernimento. Eu desejo, de fato, que o ano de 2022 seja totalmente renovado para vocês, que vocês consigam ter essa clareza que é tão importante, que vocês consigam identificar não só o lado luz, mas que vocês consigam identificar as sombras de vocês, aquelas falhas que é importante que vocês trabalhem. Ah, mas aí eu vou ser perfeita? Não, a gente tem tantos defeitos, assim, a gente fizer uma lista,
Mas tem aqueles, assim, que a gente tem que trabalhar mais. São os que mais impactam em várias áreas da nossa vida. É o autoconhecimento. A gente tem que parar e olhar e analisar. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Para quem não me conhece ainda direito, pegou a live aqui no final, eu sou psicóloga, já formada há 20 anos, sempre trabalhei com a terapia clínica, sempre trabalhei com os atendimentos clínicos, e de uns bons anos para cá, vim me especializando em relacionamentos. Então, eu atuo com a terapia individual, atuo com a terapia de casal e de tempos em tempos abro a mentoria para mulheres. E aí, ó, já, tá, mulheres? Estou terminando aí uma turminha. Eu já tô amanhã eu tô no 5º ciclo com elas. E aí logo mais eu tenho novidade para vocês, né? Próxima turma aí da mentoria para mulheres. E é isso que eu queria passar. Desejo sim um ano 2022 totalmente renovado, transformado, que vocês tenham, que vocês consigam realmente, de fato, transformar essa dinâmica conjugal naquilo que vocês realmente querem, que vocês consigam caminhar nessa direção, não na direção contrária do que vocês querem, não na direção contrária dos sonhos e dos objetivos. Tenham muito claro para vocês o que vocês querem da relação. Vocês não precisam ter um relacionamento desgastado, um relacionamento sofrido para o resto da vida de vocês. Vocês não precisam disso. Se existe amor na relação, vocês podem sim, vocês conseguem recuperar esse relacionamento. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar para vocês. E eu desejo aí uma boa noite. E eu acredito que sim, todas as segundas-feiras estarei aqui com vocês, tá bom? Às 20h07, todas as segundas. Espero que vocês estejam aqui comigo, me acompanhando, interagindo comigo. Hoje eu quase não pude interagir aqui com vocês, porque o assunto era tão extenso, mas eu espero de coração poder compartilhar mais com vocês da próxima vez, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, uma excelente semana, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.